Presença dentro da casa de Deus. Hoje é o momento da Santa Ceia, é um momento especial e o convite que você recebeu com letras de ouro para estar nessa noite. Começa agora o cerimonial da Santa Casa do Senhor. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai, esse momento a qual teu Filho, Senhor, entrou diante da tua presença. Senhor, o canal de bênção que o Senhor enviou nessa noite a esse lugar. A graça, Senhor, a unção do teu Espírito, assim como o raio reluzente. Enche, Senhor, o teu Filho da tua unção nessa noite. Vai tua verdade. A tua palavra, Senhor, é um alimento especial nesta noite nas nossas vidas. Enche as nossas vidas, Senhor, neste momento, dando, Senhor, ao teu Filho uma unção redobrada, pela graça e o poder do teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde a amada igreja da paz do Senhor. Amém. João, capítulo 12. Agradeço a Deus pela graça que Ele concedeu a mim, a minha família, de podermos ir e retornarmos em segurança e em paz, rever os irmãos e dizer que ali no estado do Mato Grosso do Sul também tem um povo salvo, um povo que adora e que serve a Deus. É uma igreja aqui reunida. Que Deus abençoe a todos quanto aqui vieram, como já foi dito, convocados pelo Espírito Santo a participar da mesa do Senhor. Glória a Jesus. E aqueles que não podem, também já foi falado. Espera em Deus. Amém. Deus vai colocar as coisas no lugar e você terá o privilégio de participar da mesa do Senhor. Amém. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, versículo 12 em diante, que diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Amém. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vede, e nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida, na Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André. E então André e Felipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amém. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Aleluia. Versículo 32. E eu,
quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Podeis aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos nós sabemos que o ápice do ministério de Jesus era a sua morte na cruz do Calvário. Este era o ápice da sua missão salvífica, redentiva aqui na terra. E isso dar-se-ia em Jerusalém. Quando Jesus ele desce do monte da transfiguração, Monte Tabor, quando ele transfigurado em glória recebe a visita de Moisés e Elias, os quais falam com ele a respeito da sua morte, que dar-se-ia naquela cidade. A Bíblia diz que ele desce daquele monte com firme propósito, firmado e assentado no seu coração de ir para Jerusalém. Então, a partir dali, a sua rota era Jerusalém. O seu itinerário era Jerusalém. Ele já tinha estado em Jerusalém em outras ocasiões. Porém, esta seria a definitiva, a última, antes da consumação da sua obra. Porém, antes da cruz, tinha algo profetizado a respeito dele, que também ocorreria em Jerusalém. E o que era? Era aquilo que a epígrafe dos versículos que nós lemos nos diz: a entrada triunfal em Jerusalém. E isso está baseado na profecia de Zacarias 9:9, que diz: eis aí, Sião, alegra-te, tu e Jerusalém, pois o teu rei vem a ti, manso e humilde, montado em um jumentinho. Então, esta entrada triunfal tinha sido profetizada pelo profeta Zacarias. Então, tudo aquilo que foi profetizado a respeito de Jesus Cristo teria que se cumprir. Mas tudo no seu tempo pré-determinado por Deus. A Bíblia diz, ainda no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 15, que após Jesus multiplicar pães e peixes, a multidão o queria arrebatar, ou seja, o queria pegar a força para fazê-lo rei. Só que tem uma coisa: não se pode fazer rei de quem já nasceu rei. Mas a multidão que não compreendia os propósitos cronológicos de Deus em relação ao ministério de Jesus, eles queriam fazê-lo rei, ou melhor dizendo, manifestá-lo como rei antes do tempo determinado. Porque o tempo determinado por Deus para que Jesus fosse recebido em Jerusalém
Jerusalém. Aleluia! Como rei de Israel, como aquele que viria em nome do Senhor, como o filho de Davi, não dar-se-ia no capítulo 6, mas dar-se-ia no capítulo 12, no que diz respeito ao Evangelho segundo escreveu João, por ocasião da entrada triunfal. Se você ler todo o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveram os 4 evangelistas, você vai ver, como eu já disse, que Jesus Cristo já tinha estado outras vezes em Jerusalém. Já tinha entrado outras vezes em Jerusalém. Porém, desta vez, por ocasião da entrada em que ele seria recebido como rei, tinha que ser algo diferente, tinha que ser algo notório, tinha que ser algo impactante, tinha que ser algo que verdadeiramente chamasse a atenção de toda a capital de Israel. Não poderia ser algo do cotidiano de Jesus. Não poderia ser mais uma entrada. Tinha que ser algo marcante, triunfal na força da palavra. Então eu creio que o Senhor Jesus, em ocasião e por ocasião dessa entrada, ele começa a falar com Deus. Porque Jesus, ainda que fosse filho de Deus, ainda que compartilhasse plenamente da natureza divina, todavia ele tinha uma vida de intimidade com o Pai. Ele tinha uma vida de oração com o Pai. E tudo aquilo que ele fazia segundo a vontade do Pai. Ele fazia segundo os ditames do Pai. Ele falava tudo aquilo que ele ouvia do Pai. Tudo o que ele ia fazer, ele consultava ao Pai. Então, por ocasião desta entrada, que cumpriria uma profecia bíblica, ele continuamente apresentava ela ao Pai. E em meio às duas orações, em meio à conversa dele com o Pai em relação a isto, ele recebe uma notícia. E que notícia é esta? Aquele a quem tu amas está enfermo. Nós sabemos e conhecemos muito bem que aquele a quem Jesus amava e que ficara enfermo era Lázaro, irmão de Marta e de Maria. A Bíblia diz que quando Jesus recebe esta notícia, ele fica 2 dias ainda no lugar onde ele estava. Depois de 2 dias, ele chama os seus discípulos e diz: voltemos para a Judéia, porque Lázaro, nosso amigo, dorme. Os discípulos, que ainda eram naturais e não entendiam a linguagem espiritual, eles questionam Jesus dizendo: mestre, se estar dormindo, ele vai acordar. Então a Bíblia diz que Jesus diz abertamente: Lázaro, nosso amigo, morreu. E eu me alegro de eu não estar lá, para que vós creiais. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele chega, Lázaro já fazia 4 dias que estava sepultado. Então nós entendemos que Jesus, da onde ele
estava até a aldeia de Betânia, onde morava Marta e Maria, demorou mais 2 dias. E segundo os estudiosos, a distância era de 3 quilômetros apenas. Mas eu quero crer que Jesus Cristo veio orando ao Pai. Eu quero crer que Jesus Cristo vem falando com o Pai, porque ele estava vendo o agir e o operar do Pai em relação à entrada triunfal com este acontecimento. E a Bíblia diz que depois de 4 dias ele chega lá. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele não adentra a cidade, porque está tomada de judeus que vieram consolar a Marta e Maria, oriundos de Jerusalém. A Bíblia diz que Marta vai até Jesus e ela diz: Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus Cristo diz: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela diz: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus falou: não, Marta, não é no último dia, é hoje. É hoje, Marta. A Bíblia diz que Marta deixa Jesus e vai falar com sua irmã Maria. E chega para ela e diz: o mestre está aí e te chama. Então Maria sai correndo ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que ela se lança aos pés do mestre. E detalhe, ela estava acostumado com os pés do mestre. Na primeira vez que Jesus adentrou a casa delas, ela aceitou-se ao pé do mestre para ouvir a sua palavra. Depois que Jesus operou um milagre na casa dela, a Bíblia diz que ela se prostra ao pé de Jesus, começa a beijar o pé dele, começa a ungir o pé dele, enxugar os pés dele com os cabelos. E aqui, com o coração angustiado, ela se lança aos pés do mestre. E ela diz a mesma coisa que Marta disse: Mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só que com uma diferença, é que Maria tira Jesus da onde ela está para ir operar o milagre, enquanto Marta não, porque Marta fala tete a tete, quer discutir escatologia, teologia com Jesus com os olhos secos, mas Maria não, com os olhos em lágrima, ela se lança aos pés do mestre, comove o espírito dele e ele chora com ela a sua dor. E a Bíblia diz que Jesus fala: onde o puseste? E ela diz: vem e vê. Jesus vai chorando, os judeus falam: vede como ele o amava. E quando ela está diante da sepultura, Jesus diz: tirai a pedra. Depois que eles tiram a pedra, Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Quem tinha dado a última palavra naquele lar, naquela história e naquela vida, era a morte. Lázaro vem para dentro da sepultura, mas chegou lá quem verdadeiramente tem a última palavra. Se a morte disse: Lázaro, vem para dentro da sepultura, aquele que tem a última palavra sobre a vida daqueles que creem, sobre a vida daqueles que o amam, disse: Lázaro, sai para fora da sepultura. Aleluia. Diga para teu irmão: Jesus tem a última palavra na tua vida. Jesus tem a última palavra sobre teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu emprego, sobre a porta que ele abriu. Jesus tem uma última palavra. Não é o homem, não é o diabo, não é a crise, não é nada. É Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.
e Lázaro saiu com vida. Agora vamos pegar, porque eu estou falando que Jesus precisava de algo marcante, triunfal, de algo notório para promover a entrada triunfal. Vamos pegar este milagre, este grande sinal e transferir para a leitura bíblica que nós fizemos, a partir do versículo 17, que diz do capítulo 12 de João: a multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a grande multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Aleluia! Sabe por que as multidões afluíram? Porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. A ressurreição de Lázaro foi aquilo que Jesus precisava para promover a entrada triunfal. A ressurreição de Lázaro foi o sinal que ele precisava para promover a entrada dele como rei profetizado. E eu quero profetizar nesta noite que Jesus vai fazer um grande sinal na tua vida, na tua casa, no teu ministério, e vai promover coisas grandes, marcantes, históricas. Aleluia. Maia sol, que me leva sola bacachandaraia sol, lama soba candaraba cheia. Jesus vai promover coisas grandes na tua vida, que vai ficar marcada, vai ficar registrada. Você tem uma promessa, se há uma profecia sobre a tua vida, se prepare. Jesus vai promover. Coração que será marcante. Aleluia. Vamos agora, a mensagem é rápida, analisar a multidão que estava com Jesus por ocasião da entrada triunfal. A Bíblia diz que esta multidão saiu ao seu encontro, porque ouviram que os judeus que estavam com Jesus por ocasião da ressurreição de Jairo, de Lázaro, testificava isto em Jerusalém. Então a multidão que tinha subido à festa saiu ao encontro dele. E a Bíblia diz que aí saiu ao encontro dele com ramos de palmeiras e dizendo: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Olha o que diz Lucas, ainda por ocasião da entrada triunfal, 19, versículo 37. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijava-se, dando louvores a Deus em alta voz, por todas a maravilha que tinham visto. Agora Mateus, como é que ele narra isso? Versículo 6 do capítulo 21. E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Grande parte da multidão estendia suas vestes pelo caminho. O restante cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o rei que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Três multidões
2 nós vemos aqui. A multidão que o seguia, a multidão que ia adiante dele e a multidão que foi ao seu encontro. Diga para teu irmão, era muita gente. Oh, aleluia. Agora tem uma coisa. Vamos ver o que cada um dentro da multidão fez. A Bíblia diz que os discípulos pegaram as suas vestes e colocavam sobre o jumentinho e fizeram Jesus sentar. Segundo, a Bíblia diz que grande parte da multidão estendia as suas vestes pelo caminho. Enquanto os discípulos colocaram suas vestes sobre o lombo do jumentinho, grande parte da multidão estendia pelo caminho para ele passar. O restante da multidão, a Bíblia diz que cortavam ramos de árvore e estendiam pelo caminho. Aí a Bíblia diz que tanto a multidão dos que seguiam, como daqueles que iam adiante dele, e como aqueles que saíram ao seu encontro, davam louvores a Deus, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. O que é que nós aprendemos com a multidão? Primeiro, é que na entrada triunfal, ninguém ficou sem fazer algo para Jesus. Na entrada triunfal, quem não usou das suas vestes sobre o jumento, usou das suas vestes no chão. Quem não usou das suas vestes sobre o jumento e no chão, cortava ramo de palmeira. E quem não fazia isso, abria a boca e dava louvores a Deus. Oh, aleluia! E Jesus foi recebido como rei, não foi recebido como mestre, porque toda vez que ele é recebido como mestre, a multidão para ouvir, mas como ele foi recebido como rei, a multidão honrava, o reverenciava, o adorava. Diga para teu irmão, o rei está aqui. Você vai ficar indiferente à presença dele? Só fica de boca fechada quem não entende, não compreende que o rei está aqui. Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi quem? Eu vi o Senhor dos Exércitos, eu vi o rei assentado em um alto e sublime trono, as olas das suas vestes enchiam todo o templo, serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam e clamavam uns aos outros: Santo, 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 Santo. Mas a Bíblia diz que eles clamavam um ao outro diante da presença do rei. Nenhum serafim ficava de boca fechada, todos adoravam. Sabe quem foram os únicos que não gostaram dessa entrada triunfal? Os únicos que não aceitaram essa entrada triunfal, os únicos que se envergonharam com esta entrada triunfal, os fariseus. Eles eram os únicos que não aceitaram, os únicos que não gostaram. Versículo 19 do capítulo 12 de João: disseram, pois, os fariseus entre si: vede que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Porque o único que não quer que você adore a Deus
é Satanás e seus demônios. O único que não quer que você exalte ao rei é Satanás e seus demônios. O único que fica incomodado com isto é Satanás e seus demônios. Por eles você fica de boca fechada. Por eles nem aqui você estava. Por eles os cultos eram vazios. Por eles não tinham nem um seguidor de Jesus. Por eles Jesus não era recebido como rei. Mas mais uma vez ele tem que sair envergonhado, porque você veio para receber o rei, para adorar o rei, para engrandecer o rei, para enaltecer o rei da glória. Aleluia. Você está fraco, tá? Mas veio engrandecer o rei. Está enfermo, tá? Mas veio engrandecer o rei. Está com problema na sua casa, tá? Mas veio engrandecer o rei. O diabo não conseguiu fazer com que você ficasse. O Espírito te trouxe para adorar o rei. Diga comigo, as multidões que receberam Jesus, que adoraram Jesus, que engrandeceram Jesus, os fizeram por causa do grande final. Olha o que diz: quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Eu quero chamar a tua atenção para essa expressão: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Parece que é um paradoxo, porque isso está no mesmo contexto da entrada triunfal. Por quê? Porque na entrada triunfal você vê todos sendo atraídos a ele por ocasião da entrada triunfal. Mas aqui ele diz: quando eu for levantado, todos atrairei. Futuro. Será que Jesus não estava vendo toda a multidão ao redor dele? Será que Jesus não estava vendo a multidão que vinha ao seu encontro, a multidão que o seguia e a multidão que o precedia em relação a Jerusalém? Será que ele não estava vendo para dizer: quando eu for levantado da terra, todos atrairei? Amém. Parece que ele estava sozinho em meio a uma grande multidão. Parece que há um paradoxo. E espiritualmente há um grande paradoxo. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia essa multidão que o seguia, que o precedia e que saiu ao seu encontro em relação à entrada triunfal. Ele sabia que esta multidão assim procedeu por causa dos sinais. Esta multidão o recebeu como rei, o adorava como rei, dava louvores a Deus por ele como rei, por causa dos sinais, por causa das maravilhas, por causa das curas, por causa das multiplicações de pães e peixes, por causa do grande sinal da ressurreição de Lázaro. Mas Jesus Cristo falou: quando eu for levantado da terra, atrairei uma grande multidão que verdadeiramente vai me adorar, que verdadeiramente vai me honrar, que verdadeiramente vai me seguir, que verdadeiramente vai me receber quando eu for levantado da terra. Sabe por quê? Porque a multidão da
entrada triunfal, adorava Jesus, louvava Jesus, receberam Jesus como rei por causa da insuficiência de sinais. Mas a multidão que seria atraída quando Jesus fosse levantado da terra, o adoraria, o serviria e o receberia em seus corações por causa da suficiência da cruz. Porque muitos hoje buscam a Jesus, adoram a Jesus, exaltam a Jesus, cultuam a Jesus por causa de cura, por causa de bênção financeira, por causa de portas abertas, por causa de sinais, por causa de milagres. Mas nesta noite, diante da mesa do Senhor, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adoram por causa da suficiência da cruz. Se ele fizer, eu adoro. Se não fizer, eu adoro do mesmo jeito. Se ele fizer, o serve. Se não fizer, o serve do mesmo jeito. Se ele curar, o serve. Se não curar, o serve do mesmo jeito. Se ele abrir, o adora. Se não abrir, o adora do mesmo jeito. Porque os verdadeiros, aqueles que foram atraídos pela suficiência da cruz, não servem a Jesus por troca, por vergonha, mas o fazem por olha aqui. Por que é que eu digo insuficiência de milagres? Sabe por quê? Por causa do versículo 24 que diz: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Podia ter ressuscitado a Lázaro, podia ter ressuscitado a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, podia ter multiplicado pães e peixes, podia ter acalmado tempestades, podia ter expulsado legiões de demônios de pessoas, podia ter feito acontecer. Mas se o grão de trigo caindo da terra não fosse levantado, não atrairia ninguém. Só aqueles que buscavam sinais, só aqueles que o buscavam no âmbito físico, natural, secular da coisa. Mas como a semente caiu na terra, desceu do céu, foi levantado, ou seja, foi crucificado, e ela morreu, ou seja, a vida que estava dentro dela brotou, falando da ressurreição, atraiu muito, falando do fruto que ela deu. Oh, aleluia! O grão de trigo foi levantado, e você não foi atraído a ele porque ele curou a dele, porque curou BC, porque fez isso, fez aquilo, mas você foi atraído a ele pelo Espírito de Deus, focando a cruz, focando o que ele fez por você na cruz, não o que ele fez por você no leito da enfermidade, não o que ele fez por você na época da sua crise financeira, não o que ele fez por você na época da angústia, da tribulação no teu lar, mas você foi atraído a ele pelo Espírito por causa daquilo que ele fez por você na cruz. Até a entrada triunfal, Jesus não tinha sido crucificado. E a multidão que o buscava por sinais. Porque quem busca Jesus hoje só por sinais, só por porta aberta, quem adora Jesus só por causa disso, ele não conhece o valor da cruz de Cristo. Nunca
foi imprimido no seu coração o valor da cruz de Cristo. Não sabe nem o que significa, nem qual é o valor. Inverte. Oh, aleluia. Senhor, pensador de sinais, bênção, porta aberta, cura, exaltação, engrandecimento, vitória. Oh, meu irmão, nesta noite exalte a Jesus, engrandecer a Jesus, abre a porta do teu coração, é pra Jesus, adora, por aquilo que Ele fez. E agora eu quero encerrar. Porque primeiro é aquilo que Ele nos fez. Primeiro a exaltação é por aquilo que Ele sentenciou ao nosso favor na cruz. É aquilo que Ele fez por nós em meu e no teu lugar. É porque fomos atraídos a Ele com cordas de amor pelo Espírito Santo, porque Ele foi levantado da terra. Mas só que você, que foi atraído por Jesus, porque Ele foi levantado da terra, em 5 minutos, Deus tem uma palavra profética ao teu coração. Deus tem uma palavra de vida, de vitória, de bênção ao teu coração nesta noite. A Bíblia diz que uma grande multidão tinha subido à festa para adorar. Dentre essa multidão estavam os gregos. Chamaram a Felipe e disseram: queremos ver Jesus. Felipe foi lá falar com André: os gregos estão aí, querem ver Jesus. E eles foram falar com Jesus em relação ao desejo dos gregos. Os gregos tinham uma petição. Os gregos queriam algo de Jesus. E eles foram falar com Felipe. Felipe compartilhou com André. E eles foram até Jesus. Tudo a ver, né, irmão? Tudo a ver com a Bíblia. No que sentido? Orai uns pelos outros. Os gregos estão orando, estão intercedendo, estão pedindo: Jesus nós queremos, Jesus nós queremos, Jesus nós queremos. Aí veio o irmão Felipe: irmão Felipe, me ajude em oração aí que eu quero receber algo de Jesus. Irmão Felipe, não somente vão te ajudar em oração, mas também vão pedir oração ao meu irmão André ao teu favor. André, vamos orar, vamos. Orai uns pelos outros. E em meio a esta tipologia de orar uns pelos outros, a Bíblia diz no versículo 23: e Jesus lhes respondeu. Recebeu a revelação, né, meu irmão? Você que tem orado, você que tem pedido, você que tem suplicado, você que tem pedido para os irmãos orar a teu favor, porque você quer receber algo de Jesus, e há uma corrente de oração neste propósito. Jesus está dizendo nesta noite, e Jesus lhes respondeu, porque nesta noite tem resposta de Jesus para a tua oração. Diga para teu irmão: tem resposta de Jesus para você nesta noite. Tem resposta de Jesus para você nesta noite, porque você é exemplo dos gregos. Veio adorar, veio exaltar, veio agradecer. Por isso tem resposta para você. Tem resposta para a tua casa, tem resposta para o teu ministério, tem resposta daquela porta, ela vai se abrir. Tem resposta para você, minha irmã, tem resposta para você, meu irmão. Por que é que tem resposta? É por causa do versículo 23 na parte B, porque é chegada a hora, é chegada a hora. Porque é chegada a hora.
glorificado. Na cruz, não, irmão, ele já foi. É chegada a hora, porque Jesus vai ser glorificado através da tua vida. Por isso que tem resposta para você. Ora, cheia. O Espírito de Deus manda dizer para um crente aqui: a tua vida tem sido de altos e baixos. Tu tem mais desonrado Jesus do que glorificado o nome dele. A tua vida tem sido mais uma vida de vergonha para Jesus do que uma vida de honra para Ele. Mas nesta noite você está aqui firme de pé, e Jesus manda eu te dizer: a honra, a glória, o louvor, a exaltação, a glorificação que virá através da sua vida, porque nesta noite Ele vai responder a tua oração. Há de ser muito grande, há de ser tão imensa, que vai abafar, vai ofuscar toda a vergonha que você já fez ele passar, toda a desonra que você já fez ele passar, porque será grande o que Jesus vai fazer através da tua vida. Só quem adora Jesus pela suficiência da cruz, se ponha de pé, 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 adorando a Ele, exaltando a Ele, agradecendo. Nós vamos declarar em alto e bom som agora. Nós vamos declarar em alto e bom som para Satanás e seus demônios, o reino da treva ouvir. Levante a mão comigo, em nome de Jesus. Enche o teu pulmão aí. Enche o teu pulmão aí. Não de ar, mas enche o teu pulmão aí de poder do Espírito de Deus. E você vai declarar, porque vai sair fogo da tua boca agora. Você vai declarar comigo e as correntes vão quebrar, as cadeias vão cair, as portas vão se abrir. Você vai declarar comigo agora. Prepara, abre a boca e diga: escuta aqui, Satanás.